Existem casais que chamam atenção não por viverem um romance perfeito, mas porque a história deles pode completamente do que muita gente espera. São relações marcadas por acidentes gravíssimos, condições raras, diferenças improváveis, escolhas difíceis e amores que parecem impossível de explicar. Alguns emocionam, outros dividem opiniões, e hoje você vai ver casais que vai te deixar completamente impactado. Então senta tua bunda na cadeira, bora conferir o vídeo de hoje. Então bora lá conferir. Lauren Showers e Sabia Reish não ficaram conhecidos por um romance comum de internet. A história deles chamou atenção porque a rotina parece pesada demais para duas pessoas tão jovens. Em 2019, Lauren tinha 18 anos e trabalhava na reforma de uma ponte em Wilson, no estado de Montana, nos Estados Unidos. Ele operava uma empilhadeira quando caiu de cerca de 15 metros. O acidente foi gravíssimo. Para manter Lauren vivo, os médicos precisaram remover toda a metade de baixo do corpo dele. Ele também perdeu o antebraço e a mão direita. Gente, olha que loucura! Gente, ele é um milagre. Sabia já era namorada dele na época e ficou ao lado de Lauren durante a reabilitação. O processo tinha tudo pra durar muito mais, mas ele saiu do hospital em 4 meses. Em 2021, os dois se casaram. Hoje, eles mostram uma vida cheia de adaptação. Lauren usa suportes no corpo, organiza bolsas médicas, passa para a cadeira e tenta fazer o máximo possível sozinho. Só que essa história não é só aquele recorte bonito de superação. Sabia virou cuidadora em tempo integral e a saúde de Lauren continua frágil. Em 2025, ele precisou ser internado às pressas por uma infecção grave e passou por cirurgia por causa de pedras nos rins. Eles chegaram a pensar em ter filhos, mas deixaram essa ideia de lado. A rotina de cuidados já ocupa quase tudo no dia a dia dos dois. Mas não tirou tudo da parte de baixo? Só se fosse inseminação, Joseph Williams passou a vida sendo visto pela aparência antes de qualquer coisa. Olha, ele nasceu isso, sem mandíbula e sem queixo. Uma já condição nasceu, esse aqui raríssima nasceu. que muda tarefas básicas do dia a dia. Falar, mastigar, respirar, se alimentar. Para respirar, ele usa um tubo no pescoço. Para comer, depende de uma sonda. E para conversar, Joseph aprendeu língua de sinais e também usa aplicativos de voz no celular. Vania conheceu Joseph no trabalho em 2019. Ela mesma conta que no começo ficou sem reação, mas a convivência foi mudando tudo. Ela aprendeu sinais para falar com ele, a amizade cresceu e em 2020 os dois se casaram em um tribunal, sem festa, sem roupa planejada e sem a família por perto. Gente, pra vocês verem que nada é impossível no amor, né? A gente não escolhe quem vai amar. Só que, quando a história deles caiu na internet, muita gente resolveu tratar o casamento como se fosse um julgamento. Como sempre. Dizem que Vania está com Joseph por dinheiro, por atenção, e até inventam história envolvendo o irmão dele. Os dois costumam responder juntos, com aquele cansaço de quem já ouviu a mesma coisa vezes demais, mas ainda tenta levar na ironia. Joseph já passou por tentativas de reconstrução quando era criança, mas o corpo rejeitou os implantes. Hoje, ele deixa bem claro que não vai encarar procedimentos dolorosos só para deixar desconhecidos mais confortáveis. A rotina dos dois tem adaptação, paciência e uma exposição que eles nem pediram. Mesmo assim, Vania aprendeu a falar com Joseph do jeito dele, e os dois continuam tocando a vida juntos. A pessoa julga muito, né? Se o outro ama, o outro não. Abby e tá e Brittany Hansel passaram a vida internet. tentando ser vistas pelo que são. Duas mulheres com personalidades diferentes, vivendo uma realidade que chama atenção em qualquer lugar. Elas nasceram em Minnesota, nos Estados Unidos, e são gêmeas conjugadas. Em termos simples, cada uma tem sua própria cabeça, mas as duas compartilham o mesmo corpo. Abby controla o lado direito, Brittany controla o lado esquerdo. Então, coisas que parecem automáticas, tipo caminhar ou dirigir, só funcionam porque as duas fazem tudo em sintonia. E a história delas voltou a aparecer quando o público descobriu que Abby tinha se casado com Joshua Bowling, enfermeiro e veterano do exército norte-americano. A cerimônia foi reservada e aconteceu ainda em 2021. Oxi, ele tem 2 mulheres, isso aqui. As imagens do casamento só ganharam força anos depois, e aí veio a curiosidade de muita gente tentando entender essa relação, mas, para elas, a explicação nunca pareceu precisar de tanto mistério. Abby é a esposa, Brittany é a irmã que segue ao lado dela, porque ali não existe uma rotina separada. Hoje, as duas continuam em Minnesota e trabalham como professoras da 5ª série. O casamento colocou Abby, Brittany e Joshua de novo em evidência, mas o dia a dia delas segue bem concreto: trabalho, família e uma convivência que depende das duas, o tempo todo. Ele teve filho?
E se a outra gostar, querer um outro marido, Kyle já que ele Jones casou chamou só com... atenção porque a história dele quebrava Tá com- qualquer expectativa. Aos 31 anos, ele não procurava alguém da mesma faixa de idade. Kyle, de Pittsburgh, nos Estados Unidos, dizia que sempre se interessou por mulheres bem mais velhas. E a relação que mais chamou atenção foi com Marjorie McCoo, que tinha 91 anos. Os dois se conheceram em 2009, espírito numa livraria onde Marjorie diferente, né, trabalhava. pra querer Kyle pediu o da telefone da dela outra e dali idade. começou uma relação com 60 anos de diferença. Caraca, é muito, né? Mas tá bom, se eles se amam, não tem problema não. Hoje em dia é mais comum isso. Para Pessoas muita mais gente, velhas com pessoas era mais difícil até entender a cena, mas Marjorie falava disso com leveza. Ela estava solteira havia décadas, tinha 6 filhos e dizia que sair com um homem mais jovem fazia ela se sentir viva de novo. Quando Não a história ria. foi parar na TV, vieram as críticas. Muita gente dizia que Kyle queria dinheiro. A própria mãe de Kyle, mesmo sendo mais nova que várias companheiras dele, apoiava o filho e recebia essas mulheres em casa. Legal. Kyle também deixava claro que não vivia relações exclusivas e chegou a sair com outras mulheres mais velhas ao mesmo tempo. Infelizmente, Olha. Marjorie faleceu em 2016, aos 93 anos, em Butler, na Dura quantos Pensilvânia, anos, depois de gente? enfrentar uma longa enfermidade. Ah, é, né, gente? Sempre procurando ali a terceira idade. Akihiko Kondo levou a sério um amor que muita gente não conseguia entender. Ele se Isso aqui é apaixonou por complicado, Hatsune viu? Miku, uma cantora virtual japonesa, depois de uma fase muito pesada no trabalho. A voz dela, pra ele, virou acolhimento. Não era só uma personagem na tela, era a companhia que aparecia quando quase ninguém parecia estar por perto. Em novembro de 2018, em Tóquio, no Japão, Akihiko gastou cerca de 2 milhões de ienes numa cerimônia de casamento simbólica com Miku. No altar, a noiva foi representada por uma boneca de pelúcia usando véu branco, ocupando E aquele beijou a espaço como se pelúcia. estivesse mesmo ali. Cerca de 40 convidados foram. Mas a mãe e a irmã dele não apareceram porque não aceitavam a união com uma personagem fictícia. É difícil, gente, aceitar. Eles queriam um ser humano, uma mulher pra dar neto, filha, neto ali, gente. Pela lei também japonesa, o casamento não tem validade. Mesmo assim, Akihiko continuou vivendo como marido Ai, de que Miku. bonitinho. Durante um tempo, ele conversava com uma versão holográfica dela por um aparelho chamado Gatebox, que respondia e até o recebia quando ele chegava em casa. Só que, em 2020, o suporte do sistema foi encerrado. Um dia, ao voltar pra casa, ele encontrou só uma mensagem de erro na tela. Ainda assim, Akihiko seguiu com as pelúcias e uma boneca em tamanho real de Miku. Hoje, ele trabalha em uma escola pública em Tóquio e também dá palestras sobre pessoas que se apaixonam por personagens fictícios. Eu fico imaginando, e as outras coisas que tem no relacionamento? Brittany e Brianna Deane sempre levaram a vida de gêmeas bem a sério. Elas Sim. gostavam de se vestir parecido, queriam ficar Idênticas. perto uma da outra, e acabaram encontrando 2 homens que pensavam quase igual, Josh e Jeremy Esse aqui é Saunders, legal. irmãos gêmeos idênticos. Gêmeos de Os gêmeos 4 de se gêmeos. conheceram em um festival de gêmeos em Twinsburg, Ohio, nos Estados Unidos. Depois ficaram noivos juntos e fizeram um casamento duplo, com as noivas combinando, os Legal. noivos combinando, e a cerimônia inteira nessa ideia de tudo em dose dupla. E os filhos foram duplo também ou não tiveram filho? Mas é legal, assim. Só não pode confundir, né, gente? Pelo Depois amor do de casamento, Deus. a história ficou ainda mais curiosa. Os 2 casais foram morar na mesma casa, dividindo rotina, tarefas, dinheiro e até o trabalho em uma propriedade de eventos na Virgínia, também nos Estados Unidos. Aí vieram os filhos, e a internet ficou mais perdida ainda. Ixi. Brittany teve Jet e Brianna teve Jax poucos meses depois, ou Gente, seja, engravidaram juntas. Pela lei, os meninos são primos. Meu Deus. Só que, como os pais e as mães são 2 pares de gêmeos idênticos, Gente. o DNA deles é equivalente Eles ao são de muito irmãos. parecidas as crianças. É uma família que, olhando rápido, parece até montagem, mas é real, mora junto e ainda trabalha junto. Karna Vamos Radeia, ver. também chamado de Nur Kamid, Sim. era instrutor de surf na Indonésia. Foi em Bali que ele conheceu Polly Olha. Alexandria Robinson, uma estudante britânica que estava viajando por lá. As férias acabaram, Polly voltou para a Inglaterra, mas os 2 não pararam de se falar. A conversa virou romance, e o romance virou casamento em dezembro de 2018, numa cerimônia muçulmana simples em Magelang, na Indonésia, gerando polêmica e falas preconceituosas sobre o relacionamento.
Como sempre, né? Nenhuma novidade da internet ser tão preconceituosa e cuidar da vida dos... Quando isso caiu na internet, o casamento virou espetáculo. Programas de TV chegaram a levantar uma ideia sem pé nem cabeça. A de que Karna teria usado o Ilmo Pellet, um suposto feitiço de amor local para ficar com uma estrangeira loira. Afinal, ele era um simples indonésio, trabalhador de rua e pobre. Depois disso, ela voltou para a Inglaterra para terminar jornalismo e os dois tiveram um filho em 2021. Hoje, a história ficou menos clara. Polly apagou fotos dele, Karna tirou registros da família e passou a aparecer sozinha em vídeo, dando a entender que o relacionamento chegou ao fim. Ou também privando para não ter esse incômodo do Victor público. Hugo Peralta e Gabriela Rios não chegaram nesse visual por acaso. Os dois já eram ligados em tatuagem antes de se conhecerem e juntos transformaram isso numa parte enorme da vida. Victor fez a primeira tatuagem ainda adolescente e depois virou tatuador. Gabriela também começou cedo e com o tempo cada nova mudança foi puxando a próxima. Hoje, eles são conhecidos como um dos casais mais modificados do planeta. Victor diz ter mais de 95% do corpo tatuado. Gabriela passa dos 75%. O impacto vem justamente disso. Não é filtro, não é personagem, não é montagem, é o jeito que eles escolheram viver. A aparência extrema levou Victor e Gabriela ao Guinness World Records. Foram pro livro dos recordes. Quantidade de modificações corporais como casal. Mesmo causando esse choque em quem vê pela primeira vez, os dois falam de tudo com naturalidade. Para Victor e Gabriela, cada marca acabou virando parte da relação, do trabalho e da identidade que construíram juntos. Quando chega num lugar chama atenção, mas é isso. Linda do Charme não se apaixonou por uma pessoa. O grande amor dela é o que ela passou a chamar de Bruce, um brinquedo de parque itinerante chamado Skydiver, parecido com uma roda gigante. Ela conheceu Bruce em 1982, quando trabalhava operando a atração. E dali em diante, aquele monte de aço deixou de ser só trabalho. Para Linda, virou companhia, virou amor, virou parte da vida. Só que a história teve um baque. Em 1986, uma tempestade derrubou Bruce. O brinquedo foi pro concerto, acabou deixado de lado e passou anos enferrujando. Mesmo assim, Linda não largou. Décadas depois, ela localizou a estrutura, viajou milhares de quilômetros para reencontrá-la e ainda levou pizza de pepperoni para dividir passando a comida na lataria como gesto de carinho. Meu Deus do céu. Gente, o que é pior? É o da inteligência artificial ou é do Bruce aqui, do aço? Em 2013, ela fez uma cerimônia de renovação de votos com Bruce em Gibsonton, na Flórida, Estados Unidos. Um padre participou e declarou a união entre mulher e aço. Na lei, claro, isso não virou casamento de verdade, mas pra Linda, a promessa valia. Depois, Bruce passou por restauração, e ela falava das visitas à oficina como quem vai ver o marido no hospital. Gente, e o sentimento, eu fico me perguntando. Nick Vujicic cresceu com uma pergunta pesada na cabeça. Ele nasceu sem braços e sem pernas, e por muito tempo achou que talvez ninguém quisesse dividir a vida inteira com ele. Aí apareceu Kanai Miyahara, e ela não olhou pro Nick como uma história bonita para aplaudir de longe. Ela viu um homem bem-humorado, generoso, confiante, alguém com quem dava para imaginar uma família. O pedido de casamento foi num veleiro em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, e foi bem do jeito dele. Nick colocou a aliança no dedo da Kanai usando a boca, enquanto ela ainda tentava entender o que estava acontecendo. Não deixou nada abalar, né, gente? Depois do casamento, ficou claro que aquilo não era só discurso bonito de entrevista. Kanai ajuda Nick em tarefas do dia a dia, mas os dois levam essa rotina com leveza, como parte da vida que escolheram juntos. Legal. E a família cresceu. Nick, que um dia teve medo de nunca ser amado assim, virou marido e pai. Hoje, ele e Kanai aparecem ao lado dos filhos, vivendo em uma casa cheia, comum pra eles, mesmo que muita gente tenha achado isso improvável um dia. Gente, as meninas são gêmeas, né? Que história maravilhosa. Então é isso, gente. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa muito like, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra tu não perder os próximos vídeos. Fui, te espero aqui na sexta-feira. Tchau, obrigado. Muitos beijos.